Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso 6º dia de aula de Teologia Sistemática 5, matéria de Eclesiologia, o 2º bloco, as nossas aulas estão sendo gravadas. Continuamos aqui falando sobre o assunto, né, o poder da igreja. Abram agora o livro-texto de vocês, irmãos, no capítulo 46, no meu livro é página 744, né, o nosso material do Gruden. Irmã Elisângela, qual é a página do capítulo 46 na nova edição, na última edição? 1196. 1196. Isso, joia. Então, eu quero apenas aqui fazer uma citação rápida, né? Sobre batalha espiritual, tudo bem, meus irmãos? A Bíblia vai mostrar que a igreja de Jesus, ela é essa ferramenta de Deus na terra para vencer as fortalezas do mal, para destruir todas as fortalezas. E nós, como templos do Espírito Santo, fazemos parte desse colegiado para vencer todas essas coisas. E é pelo poder do Evangelho, pelo poder do nome de Jesus, não usando o nome apenas aqui, meus irmãos, como um objeto sem sentido, um objeto na semelhança de um mantra. Tem pessoas que falam o nome de Jesus como se fosse uma magia. Não. O que é o nome de Jesus? Deixa eu até explicar uma coisa aqui para vocês. O que é o nome de Jesus? Quando eu falo saia em nome de Jesus, eu não posso usar o nome de Jesus como um mantra, como uma reza. O que é o nome de Jesus? É dizer, eu te mando embora, mal, na autoridade daquele que venceu todas as coisas. É porque ele me redimiu, ele me comprou, ele me capacitou e ele me deu autoridade. Agora, na autoridade que ele me deu, pelo nome dele, agora eu digo ao inimigo, vai embora, em nome de Jesus. Então, é o nome de Jesus, não como aqui um talismã, porque as pessoas fazem isso muito errado, né? Elas atribuem o poder ao nome de Jesus como se, dizendo o nome Jesus, emanasse um poder. Isso é uma ideia errada, é até mística. Não é o nome Jesus, simplesmente por ser Jesus. É na autoridade daquele que eu conheço, daquele que me redimiu, daquele que me comprou, daquele pelo qual eu estou seguro nas suas mãos, daquele pelo qual as suas asas inquebráveis estão sobre mim, e é por causa dele, e não por causa de mim, que eu digo ao mal, vai embora, e o mal vai embora. Ou seja, dizer o nome de Jesus é dizer, é no nome daquele que conquistou todas as coisas. E é por isso que somos vencedores. Lembra daqueles filhos, daquele judeu que estava lá em Éfeso e começam a expulsar o demônio dizendo, vão embora em nome de Jesus a quem Paulo prega? Lembram disso? Aqueles homens, eles estavam usando o nome de Jesus dentro dessa premissa mística, como fazem as outras religiões, dando essa ideia de magia, de mantra, de amuleto, que basta eu dizer tais palavras mágicas, que essas palavras mágicas têm um poder sobre o mal. Não é isso. E podem ver que o demônio que estava naquele possesso disse, Jesus, eu conheço, Paulo também, mas e vocês quem são? E dá uma surra violenta naqueles meninos, daqueles homens, e ele sai daquela casa pulando pela janela, depois de uma surra, e houve naquela igreja um temor, porque não é dizer palavras ao vento, é viver aquilo que se prega. Por isso que essa igreja de Jesus, ela tem autoridade, tá bom, meus irmãos? E essa é a batalha, né? É a batalha que Deus nos deixou. Tudo bem sobre essa questão da batalha espiritual? Alguma pergunta? Né? Alguma dúvida sobre o texto aqui do Gruden? Sobre a guerra espiritual? Alguma? Não? Então, aqui, meus irmãos... A guerra espiritual aí que ele fala é quando a gente está no pecado, né? Quando a gente está fazendo algo que está errado, que não está agradando a Deus. Aí é uma guerra espiritual no nosso coração. Não sim, também existe essa guerra, né, Miriam? Mas aqui a guerra espiritual é aquela que, pensa assim, irmã, não é somente o pecado pelo pecado, mas a guerra que também a gente vive diariamente. Vamos lá,
essa que a irmã citou é uma guerra, claro que é. Quando as setas do mal estão tentando nos tirar do propósito de Deus. Lembra de Pedro, quando Pedro tinha negado Jesus? Que depois Jesus vai até Pedro e diz, olha, o diabo tentou te moer, Pedro, né? Que nem o trigo é moído, né? Ali pelo não é moinho, né? Esqueci o nome agora. O diabo tentou te peneirar, né? Eu vou lembrar, já eu vou lembrar, a gente teve essa aula em Geografia Bíblica. Então, o que acontece? Mas o que Jesus disse? Eu intercedi por você, Pedro. Lembra disso? Pedro estava tendo ali uma batalha. Então, essa batalha, Miriam, vai acontecer com o pastor, vai acontecer com a família pastoral, vai acontecer com a igreja. E o Senhor, ele vai nos dar a ferramenta para vencer. Quer ver um outro exemplo, Miriam? Nosso próprio Senhor, no Getsemane, não foi uma batalha espiritual? Sim. Foi, pode ver. Qual foi o ímpeto dele, né? Obrigado, cirandear como trigo, isso, cirandar, né, como trigo, exato, Tomé, obrigado, Tomé. O texto lá que Jesus fala, né, no lagar, isso, temos o lagar e temos a eira. É na eira que faz o processo, né, do trigo, de moer ali, de cirandar, que é essa ideia de você moer o trigo. Então, o diabo estava querendo moer a vida de Pedro, estava querendo amassar Pedro. Percebam que Jesus, quando diz isso a Pedro, Jesus já tinha ressuscitado. Agora, no Getsemane, o que o mestre estava passando, senão também numa batalha espiritual? Ali a carne dele. Agora, Jesus estava em pecado? Não, ele não estava, mas ele estava na condição humana. Quantas são as vezes, Miriam, que o servo do Senhor, ele é colocado à prova, né? São tentações. Vamos lá, Miriam. Quando Jó ficou ali diante de Deus, sem praticamente forças, né? Quando ele perdeu filhos, perdeu bens, perdeu a sua saúde, e a sua esposa disse ali, por que você não abandona esse seu Deus e morre? O que foi ali na boca da esposa de Jó, se não o próprio diabo usando a vida dela, ou quem sabe a carnalidade, para tentar abater Jó? E o que Jó disse a ela? Como fala uma tola, fala tu, mulher. De Deus veio o bem, de Deus veio o mal. Perceba, nós seremos tentados, nós seremos provados. Então, Miriam, a batalha espiritual, ela acontece dentro de nós, acontece. Quer ver um outro exemplo, Miriam? Lembra quando... Né, que ele coloca aqui, né? Ele coloca que é as forças demoníacas que impede também a propagação do evangelho, né? Sim, não tenha dúvida, Miriam. Exatamente, pode ver. Tem vezes que é Satanás se levantando contra um ministro, é Satanás se levantando contra uma igreja. Vamos lá, Miriam, vamos ser prático aqui. Porque muitas vezes Deus permite com que uma batalha espiritual seja muito sentido pela igreja, porque Deus está querendo ensinar aquela igreja a verdadeiramente se consagrar, a guerrear. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Muitas vezes, lembra quando Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes? Aquela multidão não estava dizendo que Jesus era rei, simplesmente porque reconheciam que ele era o rei, mas estavam dizendo que ele era rei porque estavam de barriga cheia, né? Eu poderia dizer, Miriam, que aquele público ali era o primeiro público da teologia da prosperidade. Ah, que coisa doce! Ele me prega uma boa mensagem, expulsa os demônios, cura os enfermos e enche a nossa barriga. O Senhor é o rei. O que Jesus fez? Não é isso, não é para isso que eu vim. Porque pouco tempo depois, essa mesma multidão vai dizer crucifica. Perceba, eles tinham intenções erradas, né? Então, assim, era ali também uma provação no coração do mestre? Claro que era. Mas ele se deixou vencer? Não. Quer ver outra batalha espiritual? Quando Jesus dá uma mensagem dura, dizendo para que aquele que não comesse o meu pão ou bebesse a minha carne, não serviria para me seguir. A Bíblia vai falar que muitos abandonam Jesus porque a mensagem dele era dura. Percebam, era uma batalha espiritual? Claro que era.
E o que Jesus fez? Fique aqui, ô fulano, ô Moisés, ô Jacó, venha, não vou embora não, eu tenho uma prosperidade aqui para você. Não, não foi isso que ele fez, ele disse, ó, pode ir. Ele não diminuiu a mensagem. E aí ele se dirige agora aos seus apóstolos e diz, e vocês? O que vocês vão fazer? E aí Pedro dá aquela resposta linda, para onde nós vamos, Senhor? Então percebam, o evangelho, a gente vai passar por essas guerras espirituais. A igreja vai passar, Miriam. Vamos lá, vamos pegar agora uma igreja aqui. A igreja, por exemplo, lá de Filipenses, ela passava por uma batalha espiritual muito grande. Qual era? A pressão que a cidade de Filipos causava sobre elas. E aí eu te digo, essa igreja desfaleceu? Não. Por quê? Porque era uma igreja realmente convertida. Então, essa batalha, ela acontece, ora, dentro de nós, na vida de ministros, e ela acontece localmente. Mas, percebam, ela não só acontece dentro de nós, na nossa família e localmente, mas muitas vezes na cidade também. E aqui, a batalha, a gente tem que fazer essa leitura, irmãos. Por isso que eu falei para vocês, assistirem os 2 vídeos anteriores, essa questão da batalha espiritual é muito importante. O poder que tem a igreja. A igreja, muitas vezes, é uma igreja sofredora. Vamos pegar um exemplo aqui, contemporâneo. Vamos pegar missionários nossos hoje, que estão lá na China. Missionários hoje que estão em países muçulmanos. Uhum. Você não vê essas igrejas crescerem, como cresce a igreja brasileira, a igreja americana. Mas são um grupo fechado ali de 10, de 15, que fica 20, 30 anos, que eles estão lançando a semente para crescer daqui a 50, 100 anos, Miriam. Beatriz, Diego, Tomé, Elisângela, irmão Júnior, são grupos que muitas vezes, se manterem os 10 fiéis, esses 10 fiéis daqui a 100 anos serão uma multidão gigantesca. Hoje são humilhados, são mortos. Essas igrejas, que são as igrejas que a gente chama igrejas escondidas, eles não pregam besteira, não pregam heresia, não pregam prosperidade. Por quê? Porque eles sabem que eles não estão lá seguindo a Jesus por causa das bênçãos de Jesus, estão lá seguindo a Jesus para pregar o puro evangelho. Um dia foi assim no nosso país, quando o evangelho chegou aqui. Por isso que crescemos. Hoje, essa igreja brasileira que cresce, a gente acha que é fruto da nossa virtude e empenho. Não, meus irmãos. Os nossos missionários no passado dedicaram a sua vida para hoje a gente colher. Então, assim, entendam, né? É por isso que assim, a batalha espiritual aqui, Miriam, é essa sim, mas é essa que se levanta contra a igreja, essa que se levanta contra o Estado, essa que se levanta contra a nossa vida e essa que se levanta contra a nossa nação. Irmão, só para um último detalhe aqui. Vocês acham que a igreja de Jesus, a verdadeira igreja, aqui eu estou falando dos lavados e remidos do sangue do Cordeiro, vocês acham que a gente vai continuar tendo essa liberdade que a gente tem de pregar o evangelho nas redes sociais, nas mídias? Meus irmãos, isso daqui é um milagre. Se a gente não for fiel durante o período que a gente está tendo, quando chegar a grande perseguição, só vai sobrar a igreja apóstata. Só vai sobrar a igreja que vai fazer frente ao Estado, que vai pregar aquilo que o Estado quer, que é todas essas besteiradas. A igreja verdadeira, ela não vai poder pregar. Ela vai ser retirada, ela vai ser fechada, os pastores vão ser mortos. Ou seja, você acha que hoje Deus está dando essa oportunidade toda para nós? Para quê? Para a gente ficar aqui falando das nossas vaidades, das nossas conquistas? Não. Como na É China, por isso que a gente tem que reposicionar a igreja, entendeu? Como na China. As Exato. igrejas que têm liberdade lá, que o Estado concede liberdade, eles seguem uma cartilha do Estado chinês comunista. Comunista, você tem que estar falando tudo que eles querem. Exatamente, Júnior, é isso aí. Então, meus irmãos, a batalha espiritual, sim, o autor vai dar essa, mas olhem por uma forma maior ainda, tá bom? Vou dar o último exemplo aqui, meus irmãos. O que nós estamos fazendo aqui hoje, eu não sei o que Deus vai fazer amanhã. Irmãos, guardem isso, ó. Guardem isso. Deixa eu pegar aqui, ó. Essa obra aqui, ó. Vou pegar essas 2 obras aqui, ó. Essas 2 obras. Essa obra de Joseph Alleine é um clássico, tá? Quem foi Joseph Alleine? Um pastor consagradíssimo que dedicou a vida dele para o Evangelho. Ele escreveu só esse livro, mas esse livro marcou gerações.
É um livro maravilhoso, que fala sobre o quê? Fala sobre uma verdadeira conversão. Só isso. Quem foi Joseph Alleine? Foi um pastorzinho qualquer. Mas esse pastorzinho qualquer marcou corações de milhares de vidas. Ele morreu cedo, pegou uma doença e morreu. Não fez muita coisa para Deus, mas o pouco que fez passou gerações. Outra obra maravilhosa aqui, ó, O Peregrino e a Peregrina, de John Bunyan. Quem foi esse? Foi um pregador leigo, meus irmãos. Um pregador leigo. Quem era esse pregador leigo? Era um homem que se converte, ele era um ferreiro, um latoeiro, trabalhava com latão, trabalhava fazendo facas, espadas, e ali um dia ele começou a pregar. E ele começou a pregar, vieram ali o prefeito da cidade e falou, você não pode pregar porque você não tem seminário. Se você continuar pregando, você vai ser preso. Ele falou, não vou parar de pregar porque Deus me separou para pregar. Ficou preso, a esposa dele foi embora. Ficou preso, e depois ele foi solto. Continuou pregando, prenderam ele de novo e ficou muitos anos preso. E lá na cadeia, ele escreveu essa obra com os borrões das velas. Depois que ele foi solto, porque não tinha jeito de parar esse homem, só a morte, ele continuava pregando nas praças, e sabe quem vinha ouvi-los? Vinham os pastores ouvi-lo, vinham seminaristas, vinham pessoas ilustres, e ele marca uma geração. Essa daqui é uma obra que se tornou o livro mais lido na língua inglesa, ou talvez o livro mais lido depois da Bíblia. Quem foi ele? Foi um homem fiel, que pregou o puro evangelho. E não escreveu apenas isso, mas escreveu mais de 40 livros. Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu não sei o que Deus vai fazer com as suas igrejas fiéis, mas uma coisa eu sei, a nossa obra é uma obra espetacular, que tem o poder de Deus para abençoar a nossa geração e posteridades. Por isso que eu digo, irmãos, a gente não tem que dourar a pílula. Porque o que é essa palavra dourar a pílula, irmãos? Na antiguidade, os remédios eram todos amargos, não tinha remédio docinho que nem hoje. Não existia isso. Então, se colocava ali uma cor dourada para que, quando alguém fosse tomar, falasse, é cor de ouro. Por isso que veio essa expressão. Hoje, uma mensagem adocicada é dourar a pílula. Então, o verdadeiro evangelho é aquilo que João recebeu do Senhor. Quando a gente come, ela é doce no nosso lábio, mas dentro do nosso estômago é amargo. Por quê? Porque tem que causar transformação. Então, a batalha espiritual é essa. E a igreja foi dada esse poder. Qual é o poder que temos? Da verdadeira pregação do evangelho, que bota em retirada as hostes do mal e a gente vence fortalezas. Tá bom, meus irmãos? Claro, nessa batalha, meus irmãos, nós seremos feridos, não tenha dúvida. Lembra de Paulo? Que quando, certa ocasião, ele toma 3 bofetadas do diabo? Meus irmãos, e ali Paulo fica em crise, o grande apóstolo, mas o Senhor diz para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus irmãos, nós como ministros, assim como John Bunyan, teremos as nossas lutas, as nossas fraquezas, mas uma coisa é certa, se nós perseverarmos até o final, seremos salvos e seremos bênção na vida de muitas pessoas, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tá bom? Então, assim, mais alguma pergunta sobre a batalha espiritual, meus irmãos? Não? Tem? Não? Podemos prosseguir? Agora, sobre as chaves do reino, meus irmãos. É essa autoridade, realmente, que Deus nos deu para abrir portas em esferas. E aqui, que esferas irmãos? É uma autoridade apenas na igreja local? Não, meus irmãos. Pelo amor de Deus, não é só na igreja local. A igreja local, sim, recebeu essa autoridade. Mas a igreja local, ela tem esse poder na terra. É o poder de Deus para abrir portas e para abrir esferas de bênçãos de Deus em todos os lugares. Só um exemplo bem pujante, meus irmãos. Olha o poder da oração que a igreja tem, meus irmãos. Se nós, como povo de Deus, orarmos pelo nosso país, Deus pode fazer coisas maravilhosas. Se nós jejuarmos, Deus pode fazer coisas maravilhosas. Se a igreja acreditar realmente
nas promessas de Deus e nos posicionarmos como Deus deseja, nós podemos fazer coisas maravilhosas. Então, o que são essas chaves, meus irmãos? Essas chaves são as autoridades para se pregar o evangelho e ver vidas transformadas, verem famílias transformadas, bairros transformados, cidades transformadas, estados transformados, uma nação transformada. Agora, é claro, nós precisamos ser exemplo, é óbvio, mas assim, percebam, irmãos, é muito mais do que a igreja local. Muitas vezes a gente fica preso apenas dentro do nosso gueto religioso, esperando aquelas bênçãos para nós. Não, é muito mais do que tudo isso, tá bom, meus irmãos? E aqui o livro trata de algumas coisas, mas é esse poder, sim, de ligar e de desligar obras divinas entre os homens e reter o mal que tem se levantado também entre os homens. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Bem. Querem? Pode falar, Miriam. Eu falei tudo bem, porque quando esse texto fala de ligar e desligar, né? Desligar quando ele está orando ali, né? Eu acredito que é a chave do reino, que o pastor falou que a igreja, ela é guardiã do reino, né? Então, a igreja também tem a chave do reino, né? Sim, exatamente. E aqui, viu, Miriam, é muito mais do que uma autoridade papal. Podem ver que a Igreja Católica tenta colocar isso dentro da esfera da liderança do Papa. Não é da igreja, meus irmãos. E que igreja é essa? É a igreja local. Composta por quantas pessoas? Não importa. Uma igreja local que faz um papel adequado, que cumpre a palavra de Deus, que vive as promessas de Deus, ela tem o poder de ser bênção à sua comunidade e às gerações. Vou dar só um exemplo, meus irmãos. Vocês vão aprender muito na matéria de missões. O povo moraviano. Quem foi o povo moraviano? A igreja moraviana foi uma das igrejas mais valentes na sua geração, e até hoje não há um movimento missionário tão ousado, tão abençoado, como foi gerado pelo povo daquela igreja local, que era a igreja da Morávia. O conde de Zinzendorf, juntamente com um grupo de irmãos, começaram literalmente a praticar a palavra de Deus e a levar missionários leigos para o mundo todo. E essa igreja era uma igreja que dizem algumas biografias que eles começaram a orar pelo mundo e eles continuaram com a oração durante 100 anos, orando por essa causa. E o movimento de missões da igreja moraviana foi um dos movimentos mais brilhantes que a história do cristianismo já teve. Aí eu te digo, o que é isso senão essa autoridade? O que é isso, senão essas chaves que foram abertas para o reino de Deus na terra? Só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, o povo moraviano, para vocês terem uma ideia, eles se vendiam, os missionários, como escravos para pregar o evangelho a outros povos. John Wesley, quando ele foi impactado naquela viagem para os Estados Unidos, quase que o navio na tempestade vem a pique, ele viu 2 missionários moravianos que marcaram a vida dele, porque enquanto John Wesley, um professor de seminário, um pastor já ordenado, estava morrendo de medo de morrer, tinham 2 homens lá tranquilos, segurando no mastro, sossegado e cantando no meio da tempestade. John Wesley entrou em crise. E quando John Wesley foi conversar com eles, disse, vocês não ficaram com medo? Eles disseram não, porque se tivesse chegado o nosso tempo, nós iríamos para as águas com o Senhor. Se ficarmos vivos, vamos pregar o evangelho para onde ele nos permitir. John Wesley, vendo esses 2 homens simples, mas cheios de fé, ali poderíamos dizer que foi a grande conversão de John Wesley. Ele já estava fazendo uma obra missionária, uma obra de evangelização, pregando o evangelho nos Estados Unidos, saindo da Inglaterra, mas aqueles homens marcaram a vida de John Wesley. Quem era? O que é isso, senão as chaves do reino? Estão entendendo, meus irmãos? É por isso que eu estou falando aqui que essa matéria, esse capítulo, é mais do que o nosso irmão Gruden está dizendo. Eu queria que vocês olhassem por essas janelas da história, por essas portas da história.
por essas graças da história, porque a igreja, ela tem foi dado as chaves do reino para a igreja local. E o que Deus vai fazer por nosso intermédio, a gente não sabe, tá bom? Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Então, qualquer dúvida, depois vocês me perguntem mais, tá bom, meus irmãos? Querem fazer mais alguma pergunta? Tem algum comentário? Querem dizer algo? Não. Não? Podemos prosseguir? Vamos buscar a chave. Isso aí, Miriam. Parabéns. Né? Então, continuando aqui, irmãos, o último ponto, que é esse, o poder da igreja e do Estado. Ora, meus irmãos, se o Estado exerce uma autoridade sobre-humana sobre as nossas vidas, e aqui, meus irmãos, você admite ou não, um presidente, um Supremo, um Congresso, um parlamento, um rei, tem uma autoridade imensa sobre a vida daqueles que lideram. Assim deve ser a igreja sobre a terra. A igreja tem um poder divino sobre ela. O Gruden aqui, ele vai fazer essa ponte mostrando isso, e eu gostaria de destacar exatamente isso. A igreja nasceu como um projeto de manifestar a glória de Deus sobre a terra. Para quê? Para que todos os povos conheçam o Salvador, conheçam o Senhor. E a igreja é esse lugar tão estimado, tão valorizado por Deus, para liberar todo o poder de Deus sobre todas as vidas que estão escravizadas. Lembram de Isaías 61? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e o Senhor me ungiu para proclamar boas novas aos quebrantados, a curar os enfermos, a libertar os cativos. Essa profecia se cumpre sobre Jesus. Essa profecia depois se cumpre sobre a igreja. E essa profecia hoje nos acompanha, porque agora Jesus compartilhou o Espírito dele, que estava sobre ele, sobre nós, como aprendemos em pneumatologia. Hoje, a igreja, ela é aquela pela qual leva esse evangelho que liberta cativos, que salva vidas, não para si, mas para o noivo, para o Nazareno. Tá bom, meus irmãos? Assim como o Estado, ele tem um poder de gerar bênção na vida de pessoas, ou quem sabe, de gerar males na vida de pessoas, assim é a igreja. Se a igreja não for usada, for o instrumento correto, ela pode, ao invés de ser um instrumento de Deus, se tornar um instrumento do mal na vida das pessoas. Que Deus nos ajude a sermos apenas um instrumento de Deus, tá bom? E sobre essa parte, os irmãos têm alguma dúvida também? Querem fazer algum comentário? Lembrando que vocês devem ler o livro-texto e tirar as dúvidas, né, aqui conosco, tá bom? Então, para a gente prosseguir, agora vamos, então, aqui ao outro ponto que o Gruden trata sobre disciplina na igreja, meus irmãos. Como eu mencionei e repito, os vídeos que eu passei para vocês assistirem, que são apenas 2, eu vou delinear melhor, então por isso que eu não quero gastar tanto tempo com vocês, tá bom? Agora o Gruden, ele vai falar muito sobre a disciplina na igreja. Ou seja, a igreja, ela tem o dever, ela tem o direito e o dever de exercer a disciplina. O que os irmãos entendem por disciplina na igreja, meus irmãos? Vamos lá. O que é a disciplina na igreja? Pastor, disciplina é respeito, né? O que mais? Quando a gente está na escola, a gente é disciplinado, e tem as disciplinas, né? Não fazer isso, não fazer aquilo, não falar na aula, não agir de modo errado. Na escola, né? Na escola. Não ficar conversando. Sim, sim. Precisamos ter disciplina. Júnior, no direito, disciplina? Na verdade, é a norma que deve reger uma sociedade, uma comunidade, tanto interno, externo. Ela deve pautar a sua normatividade de acordo com o padrão que está previsto na própria palavra. Joia.
Obrigado, viu, Júnior? Disciplina seria obediência às regras, aos superiores, ao regulamento, à ordem, como o Júnior disse, ao regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou bom funcionamento da organização, ou no caso da igreja. Percebam, irmãos, a igreja é um lugar de obediência? Sim. Temos regras? Temos. Temos um pastor supremo? Temos. Temos ministros que cuidam de nós provisoriamente? Temos. Temos um livro de regra, de fé e prática? Temos. Que é repleto de regulamentos para que tenhamos uma conduta boa? Percebam, disciplina na igreja tem a ver com essa condução. Hoje, quando falamos disciplina na igreja, a gente lembra de alguns exemplos, quem sabe de maus exemplos, em que o irmão ficou no banco e ficou disciplinado, e que naquela igreja a disciplina é mais um castigo. Mas, biblicamente, disciplina não é castigo, tá, irmãos? Castigo é uma coisa, disciplina é outra coisa, tá? Disciplina não é castigo, tá? Tá bom? Não é castigo, tá bom? Castigo é castigo. Disciplina não é castigo. Disciplina seria como acabamos de ver, seria seguir as regras, seguir as ordens, seguir a conduta, clareza de papéis, tudo estabelecido, como a Miriam citou. Por que na escola, antigamente, se ensinava disciplina e hoje não se ensina mais? Curioso, não? Podem ver a postura dos professores na escola hoje, eles perderam o respeito. Por quê? Porque as famílias não zelam mais pela disciplina. Um professor já não é mais uma autoridade em classe. Ele é um funcionário que, ora, tem que fazer o que o filho quer, ou que, no caso, como o pai paga, né? Percebam, irmãos, a gente sofre de um mal no contexto hoje das escolas, porque as escolas públicas, na sua grande maioria, os pais não querem que os professores tenham uma disciplina, ensinam que o filho deve peitar os professores, e nas escolas pagas, os pais, por estarem pagando, querem dar as regras dos professores. Ou seja, se desfigurou o papel da docência no nosso país. Isso é uma pouca vergonha. Só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, na Coreia do Sul, um professor ele é tão valorizado quanto um médico, quanto um juiz, quanto um pastor. Por quê? Porque o professor foi aquele que deu os primeiros caminhos às crianças. Então, um professor na Coreia do Sul, ou em país desenvolvido, ele é uma autoridade tão importante quanto é um juiz, quanto é um médico, quanto é um vereador, um prefeito. E aonde passa o professor, eles têm ali, dentro dos seus critérios, um respeito muito elevado. Se o professor disse, os pais aceitam. Ou seja, não é à toa que em 50 anos a Coreia do Sul se redesenhou, saiu de uma miséria e agora se tornaram uma potência mundial. Claro, fruto da sua piedade, busca a Deus, mas fruto também do que? De muita disciplina, de muito empenho, de muita educação e de muita clareza de papel. Olha o nome, disciplina. Né? Podem ver que em países onde existem muitas artes marciais, a disciplina faz parte da cultura. Podem ver que tanto no Japão, com o karatê, na própria Coreia, como a arte marcial que eles têm, que se não me falha a memória, esqueci o nome agora, na Coreia predomina, né, um tipo de arte marcial, o Kung Fu na China, né? Já vou lembrar a arte marcial da Coreia. São regados de disciplina. Um professor de um dojo, ele é respeitado. Então, percebam, isso tudo é muito lindo. Né? Então, assim, a disciplina deveria ser algo extremamente valorizado numa igreja. Vamos lá, meus irmãos. Aqui, fazer um case para os irmãos que estão presentes e para os irmãos em AD. Vamos lá. Nas igrejas que os irmãos conhecem, quantas vezes vocês ouviram falar de um irmão que ficou em disciplina? Ou quantas vezes chegaram para vocês alguém que, por acaso, lá na igreja, ou em algumas igrejas, falaram assim, não, eu estou em disciplina porque eu andei errando e agora eu estou em disciplina. Vamos lá.
É algo frequente entre nós hoje ou é algo ausente? Ausente. Por quê, meus irmãos? Vamos lá, por que virou algo ausente? Se esse é um assunto extremamente bíblico, extremamente escriturístico, extremamente importante, por que se tornou algo ausente? Pastor, porque as igrejas hoje estão preocupadas com o número, né? Às vezes a pessoa, tipo, como fala, às vezes o pregador tem uma agenda grande, ou às vezes traz recurso para a igreja local, o cara acaba caindo em pecado e as pessoas não querem disciplinar. Preferem perder a alma daquela pessoa do que salvar a alma da pessoa. Há pouco, no intervalo, eu comentei sobre a comunidade da graça. E falei ali uma situação que um dos pastores principais ali caiu, e a igreja colocou ele ali sob cuidado. Depois de anos, ele voltou a estar em evidência. Deixa eu contar mais uma história aqui, agora, para vocês. E é bom que esteja gravado. Eu estava dando aula lá na sede da Comunidade da Graça. Eu tive a honra e o privilégio de ensinar os alunos ali. O Seminário Teológico Batista Nacional Ernesto Lin tinha uma extensão lá na Comunidade da Graça apenas para os membros, obreiros e ministros e pastores da Comunidade da Graça ali e das demais comunidades da Graça. Era uma classe por volta de 30 alunos. A sala de aula que eu dava aula era do tamanho mais ou menos da nossa igreja. E só para vocês terem uma ideia, era essa sala que eu dava aula. E um dia, eu estava expressando o carinho que eu tenho pelo Carlos Alberto de Quadro Bezerra Pai, que é o presidente da Comunidade da Graça, assim como pelo Antunes, assim como pelo Ademar. Estava mostrando assim o carinho que eu sempre tive por eles, porque, irmãos, eu nunca estive ao lado deles no sentido assim de tomar café, de conhecê-los, mas eu ia em alguns cultos em que eles pregavam e eu convivi com ovelhas que eram da Comunidade da Graça. Então, aquelas ovelhas, aqueles irmãos que eram da Comunidade da Graça, por muitas vezes traziam os ensinos e eu notava o quanto esses pastores eram zelosos com aquela igreja. Então, ali eu estava numa aula, eu acho que foi no início de uma aula, e eu estava comentando, né, sobre o meu apreço. E ali eu perguntei na classe, né, naqueles dias, eu fiquei durante, eu acho que um ano e meio dando aula lá, por várias matérias, e ali eu disse assim, irmãos, e o pastor Carlos Alberto, ele continua ainda como presidente do Conselho dos Pastores do Estado de São Paulo, do Brasil? E ali um dos pastores disse assim, não, pastor Rai, ele parou. Ele parou, ele pediu para sair. Eu falei, é mesmo, mas o que aconteceu? Aconteceu que foi o seguinte, pastor, o pastor Carlos Alberto, se eu não me engano, ele era presidente do Conselho dos Pastores, ou do Estado de São Paulo, ou do Brasil, tá, irmãos? Eu não lembro agora. Eu sei que era de uma dessas duas frentes. Eu acho que é do Estado de São Paulo. Chegou ao conhecimento do Carlos Alberto que um dos pastores principais do Estado de São Paulo, que fazia parte do Conselho de Pastores, tinha chegado até ele um caso bem curioso. Chegou até ele a denúncia de uma pessoa que veio com exame de DNA e com uma criança no colo, dizendo, pastores, essa criança aqui é do fulano de tal, desse pastor aí que viaja o Brasil e o mundo e que pertence a esse colegiado de pastores. Pastor Carlos Alberto, com toda a piedade, com todo o amor, ele se reuniu ali com a diretoria dos pastores e falou, pastores, estamos com um problemão aqui. Esse pastor que viaja pelo Brasil, pelo mundo, que é um conferencista, apareceu aqui um bebê. Esse bebê tem 1 ano de idade, ou seja, nesses últimos 2 anos, o pastor continuou viajando, pregando ou seja, precisamos resolver esse problema. Precisamos disciplinar esse pastor e precisamos dar uma resposta a essa mãe, a essa família, e precisamos dar um exemplo a esse colegiado. E aí os pastores ali, que faziam parte também da presidência, disseram, não, pastor, não dá, porque a agenda desse pastor está lotada pelos próximos 4 anos.
Não, mas, irmãos, é sério, ele tem um filho. Ele precisa ser disciplinado, ele precisa ser cuidado. A família dele precisa ser cuidada. A gente precisa dar uma resposta à igreja dele. Precisamos dar uma resposta às nossas igrejas. As coisas não são assim. E aí, aquele colegiado disse, não, pastores, não, pastor, não dá. Porque a agenda dele está lotada e ele não vai cancelar nenhum compromisso. E nós também não queremos que isso seja tratado dessa forma. Aí o pastor Carlos Alberto falou, pastores, a gente precisa fazer isso. Foi algo mais ou menos assim que me falaram na classe, tá, meus irmãos? Eu não estou falando aqui que eu ouvi, não. Eu ouvi da classe, tá? Da classe dos alunos que eu estava dando aula, e ali naquela classe tinham vários pastores, e aí eles disseram que o pastor Carlos Alberto falando, vocês têm certeza, pastores, da diretoria ali, o staff que cuidava, né, juntamente com o Carlos Alberto? Eles falaram, não, nós temos, pastor, então tá bom. Então eu estou, a partir de hoje, entregando a minha renúncia. Eu não quero mais ser o presidente do Conselho dos Pastores, e eu e todos os meus pastores estaremos nos retirando daqui. Aí os pastores ficaram assim impressionados com a postura dele, mas ele falou, não dá. Eu não consigo conviver dessa forma. Pastores da Comunidade da Graça, voltemos à sede. A partir de hoje, nós não participamos mais do Conselho do Estado de São Paulo de Pastores. Quando eu ouvi isso, meus irmãos, eu parei ali na sala e fiz assim, ó. O pastor Carlos Alberto, para mim, mais uma vez, ele ganhou em critérios. Porque, meus irmãos, não é legítimo que tratemos um ministro da forma com que aquele colegiado tratou. Não é legítimo que façamos vista grossa. Jamais o pastor Carlos Alberto queria expor a pessoa, o pecado da pessoa, queria tratar dele, queria tratar da família. Imagine aquele pastor, se ele estava fazendo vista grossa, com certeza a esposa daquele pastor não estava fazendo vista grossa. A igreja daquele pastor não estava fazendo vista grossa. Percebam, meus irmãos, que tipo de igreja queremos ter para nós? Que tipo de igreja queremos participar? Eu quero participar de uma igreja como o Carlos Alberto fez, que é séria. Não estou dizendo que nós não teremos erros, que não teremos falha, mas a gente precisa aplicar as disciplinas que nos foi dada pelo mestre com critérios. E eu amo igrejas sérias que aplicam a disciplina não para punir os outros, mas para cuidar e zelar dos seus membros, ministros e pastores. Amém, meus irmãos? Estou contando aqui porque isso me trouxe uma alegria, porque são pessoas assim que eu quero como base para a minha vida, referência para o meu ministério. Porque a disciplina da igreja, meus irmãos, vamos lá. O livro-texto diz assim, ó, página 750, primeiro parágrafo. Visto que a disciplina eclesiástica é um aspecto de uso do poder da igreja, é conveniente apresentar aqui uma discussão dos princípios bíblicos relevantes para a prática da disciplina eclesiástica. Ou seja, a igreja precisa exercitar as suas disciplinas. A igreja é um lugar de disciplinas. Como assim? De clarezas de papel, de princípios. Então, aqui não é, como eu disse para os irmãos, a disciplina como algo medonho, como uma punição, mas é algo como correção, porque aí o nosso irmão Gruden, ele já começa ensinando quais são os objetivos, o propósito da disciplina da igreja. Em primeiro lugar, é o que? A restauração e a conciliação do cristão que está se desviando, ou que se extraviou, ou que se perdeu. Meus irmãos, no momento que a gente vê uma coisa como essa, que eu acabo de dizer, e nós não corrigimos, nós endossamos o erro. E aqui, deixa eu abrir um paralelo aqui para vocês, bem objetivo. Hã? Diga, Júnior. Estancar a sangria. É estancar a sangria. Irmãos, olha só, está todo mundo olhando para nós, pastores, esperando que a gente erre, tá bom? E no momento em que a gente regulariza o erro, todo mundo endossa o erro, tá entendendo, meus irmãos? No momento em que eu sou complacente com o erro, todo mundo endossa. E nós, pastores, precisamos fazer com que a espada de dois gumes comece cortando em nós, em primeiro lugar, para depois cortar no outro. É estancar a sangria.
Porque se nós não estancarmos a sangria, essa sangria se espalha, mata quem está sangrando e leva outros a morrerem na mesma prática. Então, meus irmãos, é como o Gruden diz aqui, o próximo ponto que ele trabalha é esse, é impedir que o pecado se espalhe, atingindo outras pessoas. E aqui a igreja de Corinto retrata muito bem esse episódio. Lembram que lá naquela igreja, um jovem deitou-se com a sua madrinha, e os irmãos ficaram ainda sorrindo, achando que o que ele fazia era correto. E aí vem Paulo, repreende os jovens, e olha, ali foi uma assembleia, eu diria, virtual, hein? Paulo escreve a carta, essa carta demorou um tempo para chegar até a igreja, mas a ordem já estava dada do grande apóstolo. E no momento que a carta chegou, foi executado o quê? A orientação pastoral. E qual era? Que ele se retire do meio dos irmãos para que, quem sabe, a sua alma seja salva no dia do juízo. Em outras palavras, era uma cura com aquele, e não só com aquele, mas com aquele lar e com aqueles que endossavam. Irmãos, quando eu endosso o pecado do outro, eu me torno cúmplice. Levítico 5 vai ensinar, se eu sei que o meu irmão está no pecado e me calo, eu pagarei também como ele, porque eu vi que ele estava no erro e me calei. Ali em Levítico 5, deixa claro que a cumplicidade é um pecado tão grande quanto a prática. Romanos capítulo 1 vai falar sobre as depravações dos pecados, inclusive da homossexualidade. E ali fala daqueles que praticam e falam daqueles que endossam. Se eu endosso, eu posso não ser um praticante, eu posso até ser um homem hétero, que não pratica a homossexualidade, mas no momento em que eu endosso, eu me torno cúmplice do erro. Assim como eu me torno um cúmplice quando eu endosso o adultério ou qualquer outro tipo de pecado. Tá bom, meus irmãos? E no momento da correção, a gente está preservando a igreja de Jesus. Por quê? Porque dessa forma, o Gruden vai nos ensinar que nós protegemos a pureza da igreja e a honra de Cristo. Eu recentemente estava assistindo uma reportagem, eu acho que foi na Bandeirante, meus irmãos. E eu fiquei tão triste, meus irmãos, porque a Bandeirante trouxe nota de um assunto que se popularizou alguns anos atrás, que foi o seguinte: a Igreja Batista Americana e a Convenção Batista, se não me falha a memória, tá? Durante muitos anos, vários pecados que eram feitos ali entre as lideranças e os pastores, vários pecados foram tratados no gabinete e não foram solucionados adequadamente. Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês antes de entrarmos aqui, né, nos méritos. Em psicologia pastoral, eu trabalho muito sobre essa questão de como lidar com aqueles que pecam, o lado do gabinete pastoral, o que se faz num gabinete pastoral, o que se fala ali, morre-se ali, leva-se para o túmulo. Mas aqui a gente tem que deixar uma coisa assim mais aberta. Qual é, meus irmãos? No momento em que um pastor ele peca, não é que nós estaremos colocando ele na berlinda, expondo ele publicamente, mas a gente precisa ter um plano de ação, de saber cuidar daquele pastor, de deixar ele agora sendo tratado, de tirar ele do púlpito, não como um castigo, mas como um cuidado. Porque muitas vezes, no nosso gesto de querer preservar o pastor e preservar a instituição, a gente está levando a igreja de Cristo ao vitupério. Porque no momento em que eu não sei lidar com essa fraqueza ou com esse pecado e trato de uma forma injusta, eu estou sendo injusto com os irmãos, eu estou sendo injusto com a sociedade. Então, percebam,
Não é que nós estaremos trazendo o pecado do pastor no púlpito, não é isso. Mas a gente tem que ter ferramentas de cuidar de um ministro, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Eu não posso tratar um pastor da mesma forma que eu trato um obreiro, da mesma forma que eu trato um membro. Cada um no seu papel. Mas vocês têm que saber que a responsabilidade de um membro, ela é uma. A responsabilidade de um obreiro é outra. A responsabilidade de um pastor e de um ministro é outra. Então, eu tenho que tratar com critério todos, mas eu não posso deixar de cuidar de todos, porque se no momento em que eu deixo de exercitar essa disciplina, eu estou sendo indecoroso com o pastor, com o obreiro e com o membro, e com a sociedade, ou seja, a noiva está sendo maculada. E qual foi a denúncia que veio a público? Era mais ou menos essa. Depois de mais de 50 anos, estava sendo trazido à tona muitas coisas horrorosas e feias que foram praticadas, que foram denunciadas, mas pelo qual a igreja tratou de forma leviana aquilo. E aí foi comprovado e trazido à sociedade de forma, eu diria, escandalosa. E veio essa notícia onde? Num jornal público. Percebam, irmãos, quando nós temos critérios de disciplinas bem sérios, até com as nossas fraquezas, a gente lida de forma honrosa. Porque, como eu já ensinei para vocês, a sociedade não espera de nós perfeição, ela espera de nós caráter como indivíduo e de nós vida ética e moral como corpo local. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tranquilo? Porque dessa forma nós protegemos a pureza da igreja e a honra de Cristo. O problema de um pastor, quando ele peca, não é ele apenas. É o nome da igreja de Jesus que ele leva. É a honra de Cristo pelo qual ele prega. Percebam, irmãos, isso é muito sério para nós. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Então, o propósito da disciplina da igreja são esses: é restaurar e reconciliar aquele que está se perdendo, é impedir que o pecado se espalhe e é proteger a noiva e proteger a honra do noivo. Agora, tudo isso tem que ser feito com muito critério, com muito zelo, com muito amor, não de uma forma errada. Pessoas mal preparadas expõem, e pessoas que são muito bem preparadas e que amam o rebanho, protegem. Até quando exercitam a disciplina, exercitam da forma correta. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Esse é um ponto muito polêmico, né? Então, o problema é quando a pessoa que vai ser disciplinada, ele passa por uma comissão, sei lá, e tem pessoas que faz parte ali que estão vivendo também vida totalmente, não dá um testemunho, que aí é que fica a questão da credibilidade, como você vai disciplinar aquela pessoa, se tem alguns ali que está até enrustido, né? Sim, sim. Júnior, então por isso que a gente... Você concorda, Júnior, que quando nós criamos... Vamos lá, para a gente encerrar agora, para ir para o último ponto, né? Para a gente fechar esse bloco, para ir para o último bloco. Júnior, quando nós criamos a disciplina como um instrumento de legalismo, a gente estraga a disciplina? Mas quando nós criamos a disciplina como algo amoroso, corretivo, que nós mesmos ensinamos ao rebanho... Deixa eu dar um exemplo aqui, meus irmãos, ó. Muitos de vocês não sabem, porque vocês não são da nossa igreja, mas tem irmãos, muitas vezes, da nossa igreja, que eles mesmos falam, não, irmãos, eu não vou trabalhar porque eu estou em disciplina. E eu ensino a igreja dessa forma: demonstre aos irmãos, de forma humilde, e aos irmãos que não estão em disciplina, acolha quem está em disciplina com valor. Porque, irmão, muitas vezes, quando a gente vai para o lado legalista, Júnior, você está em disciplina, né, irmão? Ah, então você quer dizer que você aprontou, né? Você entende, Júnior? Deixa eu dar um exemplo aqui. Quantas vezes, ao longo desses anos na igreja, em virtude da maneira em que eu conduzo, o irmão ele fala assim, pastor, eu não posso mais trabalhar. Eu falo, por quê, irmão? Não, porque eu estou
estou com a vida errada. E aí perceba, Júnior, olha a diferença. O irmão, ele está se autocolocando em disciplina. E aí, o que aconteceu, filho? Não, pastor, eu estou com essa fraqueza, não estou conseguindo vencer. Falou, ótimo, não tem problema. Naquele ministério, eu já digo para os irmãos, fulano de tal, eu estou cuidando dele, por enquanto, não coloquem ele em trabalho nenhum. Eu, pastor, e a minha esposa, como psicóloga e conselheira, estamos cuidando dessa pessoa, ou dessa família, ou desse casal, ou desse jovem. Já fica tudo tranquilo, porque o líder do ministério olha para mim e fala, pastor, posso ajudar em alguma coisa? Eu falo, não, meu irmão, aqui é gabinete pastoral. Eles já entendem o recado. O irmão não se sente aviltado, porque a disciplina não é uma condenação, é uma restauração. Ou seja, eu tento criar um ambiente, Júnior, mais doce. Agora, é claro, são todos os que se enquadram nisso? Claro que não. O irmão rebelde e orgulhoso, ele não quer disciplina. O irmão rebelde e orgulhoso, a última coisa que ele quer é ser corrigido. Só para você ter uma ideia, né? Eu tive um caso de um obreiro, inclusive, que era um obreiro muito querido, né? E em certa ocasião ele me deu tanto trabalho, eu falei, filhote, você não vai pregar porque você não pode mais pregar. Ele estava com uma briga tão grande com outro irmão e queria pregar. Eu falei, filho, se o Senhor disse que ele não recebe nem a tua oferta, como você quer subir no púlpito? Mas ele era tão vaidoso que ele queria pregar a qualquer custo. Eu falei, não, você não vai pregar. Bom, depois de um bom tempo ali cuidando dele, até ele ser recuperado, não é que ele me apronta mais uma outra, e ali eu, com todo amor, o corrijo. E para piorar a situação, depois ele não me apronta mais outra, aí eu tive que colocar ele em disciplina. Mas era uma pessoa tão, tão difícil, irmãos, que chegou um ponto que eu tive que falar para ele, filho, você não aceita nem a minha disciplina, você não aceita nada. Ou seja, ele não queria se enquadrar num princípio bíblico. Então, percebam, quando a pessoa não é ensinável, ou ela vai mentir para você, ou ela vai fugir, ou ela vai distorcer os fatos. Mas, irmãos, guardem isso. Tudo aquilo que nós fazemos, ou, como diz a palavra, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E a lei da semeadura é implacável, porque eu posso escolher o que plantar, mas jamais eu escolherei o que eu semeei. Eu serei obrigado a colher o que eu semeei. E esse irmão, ele infelizmente, ele era muito difícil. A um ponto, só para vocês terem uma ideia, que na disciplina, ele me deu tanto trabalho, mas tanto trabalho, mas tanto trabalho. E detalhe, hein? Ele fez seminário. Cheguei a um ponto para ele e falei assim, filho, você não me aceita mais como seu pastor. Você não aceita mais aquilo que eu e a liderança decidam. Eu acredito que o melhor caminho do irmão é o irmão seguir a sua vida e ir para outro ministério, porque o irmão está aqui agindo como uma pessoa irretratável, porque se eu te corrijo, você é rebelde. Se eu tento te ajudar, você mente. Se eu te coloco em disciplina, você não aceita. Então, ele tinha um grande problema com ele próprio. Perceba, durante muitos anos de vida eu cuidei dele, mas ele tinha uma atitude muito rebelde. Então, notem, quando uma pessoa tem um ímpeto de rebeldia, não tem o que a gente possa fazer. A disciplina jamais será corretiva. Na cabeça de quem é rebelde, ele é rebelde na sua essência, ele é rebelde, estando em disciplina ou não estando em disciplina. Então, é uma pessoa, como o texto bíblico chama, de réprobo. O que é ele é reprovado em todas as instâncias. E não é o seminário, irmãos. É a postura, é a conduta da pessoa. Então, assim, para vocês terem uma ideia, esse foi uma exceção da curva. Graças a Deus, eu só tive 2 casos apenas de pessoas em disciplina que me deram muito, mas muito trabalho. E esse irmão, que era um seminarista, é um deles. Todos os outros, irmãos. Pastor Rai, quantas pessoas você disciplinou na igreja? Irmãos, eu disciplinei tanta gente. Mas sempre foi doce, sempre foi agradável. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu dar um testemunho aqui de um irmão que eu
certa ocasião, eu fui tentar ajudá-lo, e quando eu soube, ele estava com a vida errada e ele ficou em disciplina. No momento de disciplina da vida dele, ele buscou tanto a Deus, irmãos, que recebeu tanta graça de Deus, que, assim, ele recebeu de Deus alguns presentes que marcaram a vida dele até hoje. Por quê? Porque ele foi ensinável. Percebam, eu tenho tantos... eu não posso dizer para vocês em número, mas eu diria, irmãos, algumas dezenas de irmãos eu disciplinei ao longo desses 30 anos. E olha, para não dizer somente esses 2 casos foram casos assim irretratáveis. Todos os outros não foram. Foram pessoas que passaram e que se aperfeiçoaram, que somaram. Então, percebam, a disciplina, ela é para a igreja algo que deve ser algo normal, não como algo punitivo, mas como algo de preservação. Façam essa leitura. A disciplina é preservação, é um ato de amor. Antes que a pessoa perca todas as bênçãos, Deus coloca o pastor e a igreja para reparar essa vida. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Querem fazer alguma pergunta? Eu queria ter sido mais sucinto, mas não consigo, talvez pelo zelo com vocês, de talvez tentar passar com o máximo de detalhe, sendo o máximo prolixo, para não ficar com eiras nem beiras, tá bom? Então, vamos fechar aqui esse bloco e vamos para o último bloco, e eu quero trabalhar nesse ponto aqui para encerrar. Para que pecados deve, ou melhor, aqui o segundo ponto, por causa de quais pecados a disciplina eclesiástica deve ser exercida, aí a gente vai trabalhar nesse ponto, tá bom? Podemos dar uma pausa aqui? Então, vou parar aqui a gravação e voltamos em instantes, tá bom?